Olá, irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente para estudarmos mais da Palavra de Deus e da teologia sistemática. Saudações especiais aos nossos alunos lá do Instituto Teológico João Calvino, em Ondiva, em Angola. Muito bom saber que os irmãos têm se preparado, se dedicado para servirem ao Senhor de maneira melhor ainda, para a glória exclusiva do Senhor. E a você também, meu amado amigo, meu amado irmão, que tem a teologia como algo caro, algo precioso, algo que você se esmera em conhecer e vale muito a pena, sempre lembrando que a teologia por si só não vale de nada, é necessário que você tenha um contato direto com a boa palavra de Deus, a Escritura Sagrada, preciosa, a nossa única regra de fé e prática. Estamos a começar a unidade número 3, esta unidade que fala sobre Cristo como homem, não é? Cristo, Deus e homem. É muito bom a gente ter a certeza de que o nosso Deus se fez humano, se encarnou na pessoa de Jesus, e isto é fundamental para a nossa salvação. Então vamos lá. A gente começa com esta afirmação fundamental: Cristo é Deus, Jesus é Deus. Este é o ponto principal que nos diferencia de toda e outra qualquer religião, até porque o Senhor Jesus está vivo. O nosso Deus é um Deus vivo que venceu a morte e que reina e que voltará para buscar a sua amada igreja, cada um de nós, os seus escolhidos. Cristo, então, é o nosso Deus, e isso significa que Ele andou entre nós. Ele sentiu fome, Ele sentiu frio, Ele sentiu dor, Ele sentiu angústia. A palavra do Senhor nos fala que Ele passou por todas as experiências que nós passamos, exceto o pecado. Ou melhor dizendo, Ele passou por todas as experiências de um ser humano sem pecar. Esta é a diferença do Cristo encarnado, do nosso Senhor Jesus. Tudo que nós estudamos, na teologia sistemática se aplica à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho gerado na eternidade, e Ele é igual ao Espírito Santo e igual ao Pai, no sentido de valor. Nós sabemos que a Trindade é um aspecto a ser estudado em outra aula, mas nós sabemos que Espírito Santo, o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Pai, que é o Criador, eles são o mesmo Deus, um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Relembrando então aquilo que nós vimos, acerca desse tema da Trindade, existe um único e verdadeiro Deus, e Ele possui uma única natureza ou essência. Nessa única natureza subsistem as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa unidade de natureza e pluralidade de pessoas é um mistério profundo, mas é abundantemente testemunhado nas Escrituras Sagradas. A natureza humana, então, e a natureza divina de Cristo. Nós, seres humanos, nós possuímos uma natureza humana composta de corpo e alma, que se integram de forma holística, ou seja, integral. O pecado causou um estrago profundo na nossa natureza e nós não podemos resolver essa questão por nós mesmos e estamos escravizados à nossa natureza pecaminosa. Jesus Cristo, que é Deus de Deus, que é luz de luz, Ele encarnou para nos resgatar. E a pessoa do Filho de Deus, que é o nosso mediador, Ele assumiu uma natureza humana no ventre da Virgem Maria, e dessa forma então Ele se encarnou quando nasceu. E Jesus possui a sua pessoa divina, a sua natureza divina e agora também a sua natureza humana. A unipessoalidade e a dupla natureza. Na encarnação, há somente uma pessoa, que é o mediador, o Senhor Jesus Cristo. Ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Luiz Berkoff nos ensina que Jesus não se transformou em uma pessoa humana, mas Ele assumiu a natureza humana. Essa união das duas naturezas, tanto divina quanto humana, ela é conhecida como união hipostática. União hipostática. A Confissão de Fé de Westminster, ela afirma que as duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
o único mediador entre Deus e o homem. É muito importante que a gente não use a expressão Jesus é 100% Deus e 100% homem. Até porque se você já é 100% alguma coisa, não há mais espaço para que você seja nada, além daquilo que você já é. Mas Jesus é, em si mesmo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A encarnação de Jesus Cristo traz implicações profundas. Ele não vem da raiz adâmica, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. A culpa e a corrupção não atingiram Jesus, mas ele padeceu das fraquezas humanas, fraquezas humanas à semelhança nossa, né? Mas ele não pecou, é o que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Paulo nos lembra que Jesus Cristo se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante a homens. Isso está registrado lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. E este mesmo Senhor, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é o Deus homem que fez algo por nós que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Quando analisamos, e até mesmo nos lembrando da aula anterior que fala sobre a queda, nós vemos que não pode haver o perdão para os nossos pecados sem que haja o derramamento do sangue. No Antigo Testamento, isto era feito através, das ofertas dos animais que eram ali sacrificados e o sangue então entregue e oferecido a Deus para o perdão dos nossos pecados. Nos tempos de Jesus, ou seja, na plenitude dos tempos, é Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que se oferece e se entrega para morrer por nós, para que nós fôssemos então perdoados. Dessa forma, a Bíblia nos ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, e ele possui essas duas naturezas distintas. Este é o grande mistério da piedade, Deus manifestado em carne, conforme o apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo número 16. Embora seja um mistério além da compreensão humana, ele é fundamental para que a gente reconheça estas duas naturezas de Cristo. Novamente, Berkhof destaca que qualquer solução teológica deve salvaguardar tanto a unidade da pessoa de Cristo quanto as duas naturezas distintas que ele possui. A Escritura, ela exige de nós o reconhecimento dessas duas naturezas em Cristo. Dessa forma, então, nós passamos a ver quais são os títulos e os nomes dados ao nosso Senhor e Salvador. Vamos agora abordá-los conforme as Escrituras, e o primeiro é herdeiro messiânico. Michael Horton nos lembra que todos os propósitos de Deus convergem em Jesus. As referências são Romanos 11:36, João 1, versículos 2 e 3. Ele é o último Adão que desfaz a maldição do primeiro Adão e cumpre a aliança da criação para os eleitos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O segundo nome, ou título dado ao Senhor é de Adão fiel e verdadeiro Israel. Tanto Adão quanto o povo de Israel não cumpriram seu papel, mas Jesus é a lâmpada de Israel, o pastor prometido que conduz os que se arrependem. Terceiro, ele é o Filho do Pai. A filiação de Jesus é dupla, ontológica, ou seja, da substância do Pai, e oficial, representante da raça humana. Essa filiação está em estreita relação com a Imago Dei, que nós já estudamos lá na unidade 1, e a adoção divina, que está já registrada na palavra do Senhor desde o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, e também no Salmo 89, de 24 a 34. O quarto, Jesus. O nome Jesus é a forma para Jeoshua ou Josué, que significa salvar. Ele prefigura Cristo como líder e sumo sacerdote. Está lá em Mateus capítulo 1, no versículo número 21. O título Cristo é o quinto que nós observaremos. É a forma grega para Machia ou Messias, significando ungido. Ele representa a unção do Espírito Santo para o ofício do rei, sacerdote e profeta,
conforme a Escritura Sagrada também nos ensina, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, e no profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Sexto, filho do homem, usado por Jesus em mais de 40 ocasiões, destacando a sua humanidade e missão messiânica, conforme já profetizado por Daniel no capítulo 7, verso número 13, e também nos Salmos, no Salmo 8, versículo 4. Sétimo, Filho de Deus, aplicado a Jesus no sentido natalício, oficial ou messiânico, e também no sentido trinitário. Ele é aquilo que muitos teólogos antigos chamam da segunda pessoa da Trindade, e ele é a expressão exata da glória de Deus, conforme nos registra o evangelista Lucas no capítulo 1, verso 35, e também o evangelista Mateus no capítulo 11, verso 27, e o autor aos Hebreus lá no capítulo 1, no verso número 3. Sobre este termo, segunda pessoa da Trindade, é necessário a gente estar atento para o fato de que não há uma ordem hierárquica na Trindade, então a gente deve usar esse termo com muito cuidado. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, não porque ele é inferior à primeira, não porque ele é superior à terceira, mas simplesmente se convencionou falar assim das pessoas da Trindade, tá? Então existem na Trindade três pessoas e nenhuma é superior à outra. Daí então temos a importância de observar as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo sempre em mente o fato de que quando esta natureza humana estava sendo expressada no dia a dia, no convívio com os seus discípulos, no convívio com as outras pessoas a quem ele encontrava, o Senhor Jesus nunca pecou. Há uma tentativa da sociedade não cristã de mostrar um Jesus falho, um Jesus que caiu em tentação, um Jesus que errou, mas nós sabemos que isto é impossível, porque o Senhor Jesus é Deus, e na essência de Deus não há espaço para o pecado. A gente então caminha para a conclusão dessa aula. Ficou uma aula mais curta, mas eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos que você pode e deve ver para poder aumentar aí o seu conhecimento e aguçar essa curiosidade acerca desta união hipostática de Deus, e vale muito a pena. Mas por favor, volte e revise também os textos bíblicos analisados dentro do seu contexto e confronte também com as Escrituras Sagradas. De forma resumida, quero deixar aqui também as perguntas que existem lá na apostila do Instituto Teológico João Calvino, para que aqueles que não possuem a apostila possam também responder a estas perguntas e assim estudarem mais e se prepararem melhor. Pergunta número 1. Em Cristo existem quantas pessoas e quantas naturezas depois da sua encarnação? Pergunta 2. Cristo possui uma alma? Explique a sua resposta. Pergunta 3. Por que Jesus pode saber o que sentimos e vivemos, mesmo sendo Deus? E a questão número 4 não é uma pergunta, mas é para você fazer citações dos nomes pelo qual Jesus se deu a conhecer e como a palavra de Deus então nos apresenta a ele. Eu vou deixar aqui estas sugestões de vídeos que eu citei, e espero em Deus que a preciosa semente da palavra do Senhor esteja crescendo para frutificar na vida de cada um dos irmãos, e que nós estejamos sempre unidos a Cristo, para, unidos dessa forma à videira, também sermos os ramos que produzem bons frutos. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vocês e as suas famílias e a igreja local de cada um.